Sabe quando você tem... As pessoas mais antigas têm muito isso, né? Um pensamento, um ditado, um dito popular que a pessoa usa na hora certa, do jeito certo, como diz o Padre Zezinho, que acaba com todos os argumentos contrários, né? Às vezes uma frase de efeito, ela tem muito mais poder de influência do que um grande discurso. No direito se aprende muito isso, né? No direito, as frases famosas em latim, as pessoas mais antigas usavam isso. Por exemplo, quando se trata da paciência, convidando você a ser paciente com alguém, a não ser apressado, o que se dizia? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, seja paciente, calma, um dia você consegue. Se você percebeu a primeira leitura de hoje, o evangelho de hoje, nada mais é do que um conjunto de ditados populares, na primeira leitura do Antigo Testamento, da época do escritor do livro do Eclesiástico. O evangelho, ditados populares usados por Jesus, mas que já existiam na época dele. São Lucas recolheu, Jesus usava isso, as frases que se dizia no dia a dia. Na primeira leitura, o homem idoso que escreveu aquela primeira leitura, ele tinha uma preocupação. Se eu não escrever, se eu não colocar no papel, o meu povo vai perder todo o ensinamento que nós guardamos ao longo dos anos, né? Então ele não queria que fosse banalizados os valores do seu povo. Por isso ele escreveu um livrinho com a sabedoria do seu povo. Eu contei numa missa que rezei sexta-feira que uma vez fui celebrar 90 e tantos anos de uma senhora lá no interior de Maruí. E aí ela não queria festa, para começar não queria festa, foi uma festa surpresa. Mas ela pediu como presente de aniversário o seguinte: ela tinha um caderninho onde ela escreveu todos os pensamentos que ela aprendeu da mãe dela, do pai dela. No meio desses pensamentos, desses ditados, ela colocou versinhos, quadrinhas que ela sabia, né? E pediu como presente de 90 e poucos anos que os filhos fizessem um livrinho daquilo, que ela queria dar para cada neto e para cada filho, como uma lembrança. Ela assim: eu não vou viver muito tempo, mas eu quero deixar aquilo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. E ela escreveu, publicaram, fizeram uma festa surpresa, que ela não queria festa, e o presente foi para eles, foi o livrinho dela com os pensamentos. Anos depois eu encontrei uma neta, ela disse: volta e meia eu leio aquilo, padre, parece que minha avó está me dizendo. Ela tinha a palavra certa da experiência dela, e com uma frase ela desmontava todos os meus argumentos. É por isso que a Bíblia é tão forte para a gente, é tão atual. São palavras que não envelhecem, não perdem o seu poder. Então esse homem do Antigo Testamento queria salvar esse patrimônio do povo de Israel, mas ele queria lembrar que aquilo também foi ensinado por Deus e passado de boca em boca, né? Então nós temos hoje esse texto que valoriza essas frases do dia a dia. Vou tirar algumas aqui que são importantes. O foco todo está na palavra, no falar. Também Jesus no Evangelho foca no falar, no testemunho. Por exemplo, não elogies um homem antes dele falar. Sabe quando você conhece uma pessoa, você idealiza ela, mas a fala dela que revela quem ela é? Se ela tem valores ou não, se ela é banal ou não, se ela é interesseira ou não, se ela é ambiciosa ou não, se ela é maliciosa ou não, se ela tem fé ou não. Tudo isso a gente revela naquilo que a gente fala. Quando Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, já se dizia isso em Israel. Primeiro ano de padre, um dos meninos que me ajudava como acólito lá em Araranguá, e numa das festas de Nossa Senhora Mãe dos Homens, ele se apaixonou, aquela primeira paixão de adolescente, por uma menina. Padre, eu vou ter que namorar com ela. Primeiro dia da festa, ele circundou, fez de tudo depois da missa para ficar perto dela, e conseguiu.
conseguiu naquela noite conversar, ficar e brincar naquelas barraquinhas e tal. No dia seguinte eu falei para ele: daí, Jailson, vai dar namoro? Assim, não dá. Assim, mas por quê? Padre, é muito bonita, mas quando abre a boca estraga. A boca fala do que o coração está cheio. Ele disse que não dava. Falou, estragou, ele disse. Mas por que Jesus insiste tanto nisso? E por que o Antigo Testamento insiste nisso? Porque nós somos porta-vozes de Cristo. São Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. Então é tão chato quando a gente tem alguém que faz uma experiência de fé, mas com a sua palavra, com a sua voz, só trabalha para destruir o outro, para espalhar calúnias de outra pessoa, para destruir o trabalho de uma outra pessoa, mesmo sendo de igreja. Jesus diz que é uma pessoa cega tentando guiar os outros, mas não percebe o mal que está fazendo. É alguém que olha um cisquinho na vida de alguém, mas não percebe que está cheio de erros também a sua própria vida, uma trave, uma árvore inteira no olho. Quando Jesus chama de hipócrita, nós temos que entender o sentido da palavra hipócrita. Hipócritas é o ator de comédia ou do drama do teatro grego. Jesus está dizendo assim, é uma pessoa que vive um teatro. Então ela parece que está feliz e não está, porque o ator é assim às vezes. Ela às vezes simula que está triste e não está triste. No fundo, a palavra de Deus hoje nos pede para ter discernimento. Com quem a gente anda, onde a gente anda, o que a gente diz também, o que a gente ouve, não é? Eu pego muito no pé de alguns jovens, adolescentes nossos, que às vezes armam uma briga. Por exemplo, no tempo da pandemia, todo mundo estava se cuidando para não... por causa do vírus, ainda estamos. Mas daí o Papa e os bispos pediram que nós recebêssemos a comunhão na mão, porque se eu vou colocar na boca de outro nesse tempo, eu molho na saliva, se a pessoa está infectada, passa para outra pessoa, certo? Foi isso que aconteceu. E um monte de adolescentes e jovens, meu Deus, arranjou uma briga dizendo que não valia, comunhão na mão não valia. Eu perguntei por quê? Porque a mão é fonte de pecado. E aí vem Jesus hoje e diz que não é a mão, é a boca, é o que sai do coração, que eu preciso cuidar disso aqui, disso aqui. A igreja continua dizendo que é possível, quando tudo isso passar, voltar de novo a comungar na boca ou na mão, como quiser. Mas às vezes a gente se preocupa com isso aqui, não se preocupa com isso aqui. Isso aqui é que gera o pecado aqui. Isso aqui é que gera o pecado aqui. É o meu corpo por inteiro que precisa de santificação. Então hoje tomemos uma decisão. É como se você dissesse para você mesmo: eu escolho abençoar. Tome essa decisão. Eu escolho abençoar, não amaldiçoar ninguém. Eu escolho fazer do meu sim um sim, do meu não um não. Eu escolho não ser uma pessoa ambígua. Eu escolho dizer: a minha boca pertence a Deus, o meu coração pertence a Deus, a minha mão pertence a Deus. Eu tomei uma decisão e eu escolho espalhar o bem com as minhas palavras, não destruir a vida de ninguém. E é uma decisão silenciosa. Eu escolho corrigir quem está no erro, sim, mas fazer isso com sabedoria, diferenciando o pecado do pecador, sem precisar destruir ou humilhar ninguém. Eu escolho isso. Eu escolho produzir frutos bons, porque a seiva santa está em mim, que é o Espírito Santo. E no final da minha vida, eu quero ser como aquela árvore do Evangelho que, sacudida, perdeu suas folhas, mas ficou cheia de frutos bons. Eu escolho ser uma árvore que dá frutos bons, não frutos azedos, como diz Jesus. Mas é uma escolha minha. Eu não posso exigir isso do outro se o outro não tem essa consciência de fé. Mas eu posso tomar essa decisão. Ser um pai, uma mãe melhor, um avô, uma avó melhor, um filho melhor, mais positivo, mais alegre, menos negativo na vida. Isso revela a minha busca de santidade.
É disso que o mundo precisa para não viver tanto em guerra. Amém? Peçamos esse dom da concórdia, de juntar e nunca de espalhar.